Vamos falar de vários temas políticos locais e nacionais. Eu recebo em nossos estúdios o senador acreano Aníbal Diniz. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos os nossos telespectadores. É sempre uma alegria, um prazer renovado estar aqui contigo e conversar sobre política nacional e sobre a política local e falar do nosso trabalho aqui no Acre e no Senado Federal. O senhor, como jornalista, inclusive da TV Gazeta, início da década de 1990, jornalista que fez parte dos quadros do jornalismo acreano, o senhor sempre foi um admirador do trabalho político da senadora Marina Silva. Ela foi uma espécie também de madrinha política do Aníbal, quando Aníbal entrou no PT. E hoje Marina é uma virtual pré-candidata a presidente ou a vice no PSB de Eduardo Campos, com alguns petistas dando umas cutucadas na Marina. Como é que o Aníbal vê essa situação hoje? Olha lá, em primeiro lugar, eu já estava no PT quando a Marina entrou, né? Eu estou desde 1982 e ela entrou no PT efetivamente a partir de 85. Ela foi candidata a deputada federal em 86. E eu tenho muito orgulho de saber que pude ajudar nos momentos... Eu ajudei em todas as vitórias da Marina, porque em 86 ela não foi eleita deputada federal, ela foi a deputada federal mais votada do PT, mas não teve legenda para ser eleita. Mas em 88 ela foi candidata a vereadora e eu já apoiei. Inclusive eu e o Tássio, nós puxamos o movimento para a gente fazer uma cotização para comprar o carro para ela fazer a campanha, um Fusquinha, que depois virou um movimento de muitos petistas e acabou virando um sorteio e todo mundo colaborou. Então eu participei de todas as campanhas vitoriosas dela. Vereadora, deputada estadual em 90, quando Jorge Viana foi para o segundo turno contra o Edmundo Pinto, deputada estadual em 90, né? E em 94 ela foi senadora da República, sua primeira eleição, 2002 a sua segunda eleição como senadora, já tendo o Cibal Machado como suplente, né? Então, a Marina, para nós, é um símbolo, porque ela sempre praticou a boa política, sempre teve um discurso muito convincente, porque ela sempre conseguiu tocar o coração das pessoas com as suas palavras e continua da mesma forma. A Marina é uma pessoa, suas atitudes também. A Marina é uma pessoa muito envolvente, ela tem atitudes muito dignas e muito aprovadas pela sociedade. Exatamente por isso ela tem esse respeito todo no Brasil, também no exterior. E a relação dela com o PT, para nós, é uma relação que nós petistas temos muito orgulho, porque toda a sua formação aconteceu dentro do PT e todas as suas vitórias até a sua saída para a eleição de 2010, todas as vitórias aconteceram dentro do PT. E foi dentro do PT também que a Marina teve, digamos assim, as suas melhores oportunidades, né? Terminando com os 5, quase 6 anos em que ela foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, né? Nos 2 governos Lula, né? Então, nós do Partido dos Trabalhadores nos sentimos, digamos assim, com o dever cumprido, porque nós fizemos o melhor que nós pudemos pelo aproveitamento da Marina, porque eu tenho certeza que outros partidos que falavam na época de possibilidades e tal, ninguém teria dado a oportunidade que o Partido dos Trabalhadores deu, né? Então a gente se sente muito à vontade. E na saída dela do PT foi por uma razão muito justa, porque ela tinha o objetivo de ser candidata a presidente, sentiu que não teria esse espaço dentro do PT e foi para o PV e foi candidata a presidente em 2010. Agora, em 2014, ela lutou muito para constituir o seu partido, a Rede, não conseguiu cumprir com os requisitos da legislação e acabou impossibilitada de ter o seu próprio partido e de última hora surpreendeu a todos indo para o PSB com o anúncio de que poderia vir a ser vice e que do candidato até ser Eduardo Campos. Quem sabe, se a Marina se viabilizar, pode até ser a candidata. Então, nós estamos assim todos numa expectativa, né? Eu acho que ela fez um movimento
Eu acho que o movimento que ela fez para o Eduardo Campos foi muito bom. Excelente. Foi excelente. Pro Eduardo Agora, para ela, eu diria que se ela, porventura, for a candidata a presidente do PSB, eu acho que terá sido um movimento bom também para ela. Agora, se por acaso ela não for candidata, ela simplesmente apoiar o Eduardo Campos, aí eu acho que terá sido um movimento errado, porque o Eduardo Campos é uma pessoa tão pragmática quanto os mais pragmáticos da política que nós conhecemos. E isso, eu acho que não sintoniza com o jeito de fazer política da Marina, porque ela já saiu do PT por sentir que no PT havia um certo exagero de pragmatismo no momento. E ela acabou indo para o PSB, que tem um pragmatismo muito acentuado também, e também com o coronelismo do Eduardo Campos, que é o dono do partido e comanda e conduz o PSB do jeito que é próprio dele, como bom coronel do Nordeste. Lá não é coronel de barranco, porque lá não tem barranco. Não tem né? barranco. Senti assim uma estocadazinha também no Eduardo Campos, mas vamos deixar isso para a campanha eleitoral. Senador, a presidente Dilma divulgou o estudo do zoneamento nacional de recursos de óleo e gás do Ministério de Minas e Energia, ministério ao qual ela dirigiu no primeiro mandato do presidente Lula, que mostra onde estão as regiões, as zonas de importância relativas ao desenvolvimento econômico do setor de petróleo e gás natural no país. E disse que o Acre não é uma dessas zonas. Como o senhor tem visto essas declarações da presidente e, posteriormente, a colocação do Acre dentro dos leilões? Perfeito. Houve aí um paradoxo, houve uma antítese? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, na sexta-feira passada, quando saiu essa notícia, quando essa notícia foi tornada pública, imediatamente eu liguei para a nossa Magda Chambriard, que é a diretora da Agência Nacional de Petróleo, que inclusive vai estar aqui amanhã no Acre, e também conversei com o diretor de Petróleo e Gás da Petrobras, e ele esclareceu detalhadamente o que aconteceu. Esse zoneamento é um zoneamento que retrata as áreas que já estão sendo exploradas, então mostra tudo aquilo que o Brasil já tem de potência em exploração, que já está produzindo resultados. E no caso do Acre não, está em leilão. Tanto é que ficou a dúvida se haveria ou não leilão dos blocos no Acre. Não, está garantido o leilão para os dias 28 e 29 de novembro. São 9 blocos nas bacias do Acre e Madre de Dios, né, que envolve ali toda a região de Cruzeiro do Sul, Mancho Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, e entra para o estado do Amazonas também, uma faixa grande territorial, aonde formarão os 9 blocos que estarão em leilão. E qual é o nosso grande desafio agora? Nosso grande desafio é garantir que empresas de grande potência participem desse leilão. E a gente fez todo um apelo à Petrobras para que a Petrobras confirmasse a sua participação e, graças a Deus, naquela homenagem dos 60 anos da Petrobras, a gente coloca assim, graças a Deus, porque é bom que a gente esteja no momento certo, na hora certa, né? Então eu fui representando o Partido dos Trabalhadores como indicado pela liderança do PT para fazer essa saudação à Petrobras nos 60 anos, e eu aproveitei e construí o meu pronunciamento no sentido de reconhecer toda a ação da Petrobras nesses 60 anos e fiz, finalizando, um apelo à presidente da Petrobras, a doutora Maria das Graças Foster, para que não estivesse fora desse leilão dos blocos que serão no estado do Acre, no Amazonas. Né? Agora, vamos lá. Agora... E ela nos garantiu, logo em seguida a gente teve uma reunião com a equipe técnica e eu fui informado que a diretoria da Petrobras fez uma reunião, analisou a potencialidade desses 9 blocos que estarão em leilão nos dias 28 e 29, na rodada de leilões da Agência Nacional de Petróleo, e garantiram que houve uma decisão de diretoria da Petrobras de que vão participar desse leilão. Falou-se há cerca de um mês que as grandes petrolíferas do mundo não participariam dos próximos leilões do pré-sal no Brasil. A Exxon, né, que é do grupo Texaco, nos Estados Unidos, Shell, etc. E para esses leilões aqui do Acre, quais são as indústrias petrolíferas que vão participar, senador? Olha, Alan, eu não posso antecipar nenhuma das empresas porque realmente eu não tenho conhecimento e também não sei se vai haver um interesse por conta de todas as nossas
particularidades, porque nós vivemos numa região bastante inóspita em termos Tem a questão de ambiental. atividade econômica. Não, a questão ambiental está bem tranquila, Tá porque superado. todos esses blocos, eles desviaram de todas as áreas indígenas, desviaram de todas as áreas de preservação e conservação, então isso está bem tranquilo, não tem problema em relação à questão ambiental. Agora, o problema é de logística mesmo. Por isso, o nosso apelo para que a Petrobras se faça presente, porque a Petrobras é quem tem o maior know-how de exploração de petróleo em terra e em mar no Brasil. E o fato de os leilões não estarem sendo, digamos assim, atrativos para as grandes petroleiras do mundo, tem dois motivos de comemoração aí, né? A oposição que está achando que isso reflete a incompetência do governo brasileiro em atrair essas grandes empresas. E, por outro lado, nós temos os diretores da Petrobras comemorando porque sabe que toda pesquisa de exploração de mares profundos no Brasil foi desenvolvida pela Petrobras. Então, a Petrobras tem todas as condições para fazer essa exploração e sente que se ficar para que a Petrobras faça essa exploração toda dessas áreas que serão leiloadas, não será um prejuízo para o Brasil, mas sim digamos assim, um elemento a mais de crescimento e de pujança da nossa empresa maior, a nossa estatal, que é a Petrobras. Senador, o senhor esteve lá com o governador Tião Viana, no último dia 15, em Brasília, em reunião para tratar de 3 questões muito importantes para o Acre: as obras de recuperação da BR-364, a construção do linhão energético para o Juruá e a ampliação desse mapa eletrogeográfico do Estado. Como é que foi essa visita? O que ficou definido? Quais são as articulações do governo? Olha, Alain, eu começo pela construção do linhão até Cruzeiro do Sul. Essa batalha é uma batalha daquelas mais difíceis que a gente tem enfrentado nos últimos 12, 15 meses por aí. Por quê? Porque já foram feitas 2 licitações para a construção do linhão até Cruzeiro do Sul e essas licitações deram deserta. Por quê? Porque a ANEEL apresentou um custo que não é chamativo, não é atrativo para as empresas. E nós fizemos todo um apelo junto à ANEEL no sentido de que eles apresentem uma proposta financeira atrativa para que as empresas venham fazer essa obra. Por quê, Alain? Porque cada ano que não acontece essa obra, o governo federal gasta 166 milhões de reais para garantir o combustível para manter a energia elétrica em Tarauacá, em Feijó e Cruzeiro do Sul. Só nesses 3 municípios, no ano de 2012, foram gastos 166 milhões de reais. Imagine só, por uma diferença de 10, 12 milhões de reais, não é justo que, por não querer pagar 10 ou 12 milhões de reais por ano, se pague 166 milhões trazendo combustível. Há um custo enorme, há um custo ambiental terrível e há um custo de infraestrutura terrível também, porque acaba destruindo todo o trecho por onde passam essas carretas com combustível. Então a gente fez esse apelo junto à ANEEL, depois fez apelo junto à Eletronorte para que também façam as suas reuniões e cheguem a um valor que seja possível para que aconteça essa obra.